Interessante que o Leandro trouxe a questão, essa citação, né, do Rousseau, falando da questão da propriedade privada. E aí, quando a gente pensa a partir de teóricas, né, de mulheres, e que vão pensar as desigualdades pela questão do gênero, do sexo, Olympe de Gouges, por exemplo, ela foi uma contemporânea de Rousseau, ela foi guilhotinada depois, né, pela Revolução, e na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela vai justamente fazer essa crítica ao Rousseau, que não levou em consideração a questão da mulher, que obviamente era, né, oprimida pelo patriarcado. E se a gente vai pensar também em Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo de 1949, vai refletir sobre o que a gente pode chamar de uma filosofia da condição feminina, vai fazer uma crítica, inclusive, a muitos filósofos do cânone que não levaram também em consideração a mulher como o sujeito pensada a partir de si mesma. Então, ela vai fazer a crítica de que a mulher ela é pensada sempre em oposição ao homem e colocada nesse lugar do outro, no lugar de não humanidade, sempre como se fosse a oposição do homem, o homem sujeito, mulher objeto. E assim por diante. Ela vai fazer crítica a grandes nomes, como Aristóteles, que obviamente é um grande nome, todo mundo que estuda filosofia política vai estudar Aristóteles, não é essa a questão, mas ela vai fazer a crítica em relação ao que Aristóteles disse sobre as mulheres, né? Que as mulheres sofriam de um certo defeito natural. Assim como ela vai fazer uma crítica a São Tomás de Aquino, a Santo Agostinho, né? Os escolásticos, que diziam, né, que a mulher não é um animal que não é firme nem estável, sempre esse lugar de colocar a mulher como um ser irracional, né, como um apêndice, como o outro. Então, quando ela pensa essa categoria do outro, partindo da reflexão, né, de Hegel, do senhor de escravo, Beauvoir está dizendo que toda a humanidade, né, é pensada como homem, como o sujeito, e a mulher sempre em contraposição, ou sequer levada em consideração ou pensada a partir de si mesma. E quando ela faz isso, pensando a mulher a partir de si mesma, ela vai trazer todas essas consequências do que significa ser mulher, a partir desse lugar. Então, quando ela abre o segundo volume do Segundo Sexo com a frase "não se nasce mulher, torna-se mulher", Beauvoir está dizendo que o gênero ele antecede a mulher. Antes de nós nascermos, já existe uma imposição em cada sociedade do que é ser mulher ou dos comportamentos esperados para as mulheres. Então, quando nós nascemos, a gente já nasce num mundo, falando de Brasil, por exemplo, que o quarto é rosa, a gente vai ganhar geladeira, fogão, e que vão dizer que nós podemos fazer determinadas coisas, mas isso é imposto antes da gente nascer. Então, ela quer dizer que o gênero é uma construção social que se impõe à mulher. Então, independente da gente concordar ou não com aquele modelo, com aquelas imposições, a gente nasce numa sociedade em que já está imposto aquilo e a gente vai se tornar aquilo que a sociedade espera que seja a mulher. Aí, nesse sentido, muitas intelectuais feministas brasileiras, como Eliette Saffioti, por exemplo, vai fazer a discussão fundamental sobre a divisão sexual do trabalho, que é mais um marcador de desigualdade. Então, em sociedades patriarcais, há trabalhos que são impostos para as mulheres, como, por exemplo, né, o trabalho doméstico, a maternidade compulsória, essa ideia de que nós, mulheres, temos que ter filhos, temos que ficar em casa, que determinados trabalhos são para mulheres, determinados trabalhos são para os homens, e geralmente esses trabalhos que são impostos para as mulheres são os trabalhos menos reconhecidos socialmente.